Fala, viajantes, eu sou o Lucas Estevam e hoje eu tô aqui na Colômbia, na cidade de Medellín, com a ideia de chegar o mais próximo possível à vida de Pablo Escobar. Eu vou mostrar pra vocês e tentar entender um pouco mais do que aconteceu por aqui quando o maior narcotraficante da história tava vivo. Eu começo meu tour num lugar chamado A Catedral, que foi a prisão que Pablo construiu pra ele mesmo num acordo com o governo. Agora a gente tá fazendo o exato caminho que o Pablo fez pra chegar em La Catedral, que foi a prisão que ele mesmo construiu pra ele. Viajantes, olha que loucura, o nosso guia ele vai encontrando pessoas no caminho e ele fala assim: esse aqui fez parte do cartel de Medellín, esse aqui fez tal coisa, porque as pessoas, depois que tudo isso acabou, depois que o Pablo foi morto, muita gente começou a seguir uma vida, tentou até sair dessa vida, alguns conseguiram, pouquíssimos, que até se tornaram guias turísticos ou foram pra outro caminho, e a maioria acabou morrendo, né, que obviamente tráfico não leva a nada. Só uma curiosidade pra você que deve estar se perguntando, que eu também tive essa curiosidade. Assim que o Pablo morreu, esse rapaz foi pra Espanha, porque ele era do cartel. Depois ele voltou e agora ele trabalha acho que como guia. Ele é guia turístico também? Também hace tours. Virou guia turístico. E a gente, essa vida é uma loucura, hein? Como esse mundo gira. Viajantes, cheguei na prisão que Pablo fez pra ele mesmo. A ideia era que Pablo ficasse aqui 8 anos cumprindo a sua pena e desse paz pro povo colombiano, mas ele ficou apenas 13 meses. Foi mais ou menos assim. Pablo era muito esperto. Apesar de ele ser um grande criminoso, uma coisa que todo mundo concorda é que ele era muito inteligente, ele era muito esperto e ele sempre pensava na frente. Então quando ele viu nos anos 90 que ele tava por baixo, que a polícia tava perseguindo demais ele, tava começando a acabar com o cartel de Medellín, que era basicamente um grupo muito poderoso que causava todo esse caos na Colômbia, ele falou: bom, eu tô muito enfraquecido, então eu quero duas condições. A primeira é que não rola extradição, porque eu não quero ser preso nos Estados Unidos, e a segunda é que eu possa construir a minha própria prisão. E aí você pensa: Estevão, mas ninguém em sã consciência ia aceitar essas condições de Pablo, certo? Errado, o governo claramente aceitou, porque ele sabia que essa era a única forma da chacina parada, a matança aqui em Medellín, em toda a Colômbia, acabar, porque o tráfico gerava uma guerra civil dentro da Colômbia. Sendo assim, Pablo faz um trato com o governo, ele escolhe esse lugar, que é um lugar super alto, que você consegue ver toda a Medellín aqui de cima, toda a cidade, e dizem até que ele tinha um binóculo, uma luneta, que ele ficava olhando a família dele enquanto eles conversavam por telefone via satélite, né, que naquela época não havia celular, muito menos um FaceTime, mas se tivesse FaceTime, eu tenho certeza que Pablo teria acordado de fazer FaceTime com a família dele como regra, porque esse rapaz, ó, esse rapaz era bem vida louca, viu? Ele era afrontoso. E aqui dentro ele ficou 13 anos e era simplesmente um clube de luxo. Rolava de tudo que você pudesse imaginar aqui dentro. Estevito, e o que se tornou a Catedral? A Catedral só foi uma prisão quando o Pablo usou ela como prisão. Hoje, aqui funciona um asilo. As pessoas de idade podem se hospedar aqui e relaxar. E é um lugar bem calmo, bem gostoso mesmo. Tem uma paz, muita natureza. Esse Pablo era um sem vergonha, né? Escolheu bem o lugar. E apesar de Pablo ser visto como um herói por muita gente da Colômbia, acredite se quiser, muita gente ainda gosta dele, ele fez uma verdadeira chacina aqui no país e mais de 46 mil pessoas morreram por causa do tráfico de drogas aqui na Colômbia. Pra você ter uma ideia do poder do Pablo, em 1992, ele chegou a ter 10% de todas as notas de $100 do mundo. Isso é muita coisa. De mais ou menos 20%. 20% dos bilhetes de 100. Sim, que louco, não? Confirmou, a produção confirmou, era 20%. Não 10%. Você tem noção do tanto dinheiro que é isso? Na época que Pablo tava aqui, os seus homens ficavam patrulhando e vigiando essa prisão. Então aqui, ó, havia como se fosse um checkpoint, era uma casinha de patrulha que ficava bem aqui, vários muros. Ele chegou a fazer uma cerca elétrica pra ninguém passar. E os policiais do governo da Colômbia tinham que ficar a mais de 1 quilômetro de distância, eles não podiam chegar. Então só os homens do Pablo ficavam aqui controlando quem entrava e quem saía. Por isso a família do Pablo vinha pra cá, tem foto deles passando o Natal juntos. E isso não seria permitido, porque é uma prisão. Mas esse homem era tão afrontoso, mas tão afrontoso, que ele fazia o que ele queria. Onde a gente tá hoje era o primeiro prédio da catedral, que era formada por 3 prédios, então era uma prisão gigantesca. E aqui, ó, se você olhar, dá pra ver a estrutura dos pilares da construção que foi toda demolida. Essas casinhas aqui que vocês veem hoje do asilo era a quadra de futebol do Pablo, uma quadra gigantesca. Era praticamente um campo oficial de futebol. Muito louco isso, viajantes. Parte do segundo edifício ainda tem a estrutura original, ó, tá vendo? Tipo essa parede aqui.
Mas tudo mudou muito. Até porque as pessoas não querem que aqui o único assunto seja o Pablo. Eles tentam distanciar um pouco Medellín de ser a cidade do Pablo. E sim uma cidade que tem outras coisas lindas, bonitas pra você ver. Bem aqui era pra ser um pátio da prisão de Pablo, mas na verdade funcionava como um cassino. Tinha mesa de bilhar, tinha uma academia, tinha um bar. Era um verdadeiro clube morar aqui. Nem acredito no que eu tô vendo. Tem um heliponto na prisão do Pablo. Observa ali, ó, tinha torre de controle pra que eles pudessem vigiar tudo o que acontecia. Eu tô real impactado com esse lugar. Com certeza esse é o tipo de lugar, é o tipo de história que não deve ser glorificado, mas acho que ela deve ser compartilhada para que isso não se repita. Bem atrás de mim, o sacerdote que assumiu aqui esse lugar construiu um prédio em forma de cruz e dentro do prédio você consegue ver os nomes das pessoas que foram mortas por causa de Pablo, da equipe de Pablo Escobar. Tem também várias cruzes. Cada cruz representa uma pessoa que foi morta, porque quando a polícia entrou aqui, que eles invadiram, eles encontraram 120 corpos de pessoas que a equipe do Pablo tinha matado. Credo, um lugar horrível. Um turista roubou um item aqui de dentro, o sacerdote resolveu fechar. Tudo isso aqui a gente não pode mais entrar. O sacerdote colocou isso aqui, ó. Deus vê tudo o que tu faz, meu filho. Por isso que ele fechou o salão. Aqui é dentro daquele prédio em forma de cruz, tá vendo? Aqui dá pra ver um pouquinho melhor. Aqui dentro tem vários móveis que a própria irmã do Pablo deu pro sacerdote colocar aqui dentro. E também tem algumas esculturas, algumas coisas que são do próprio Pablo. Esse lugar aqui era cheio de esconderijos também. Atrás de mim tinha um quarto que eles chamavam de quarto dos prazeres, onde tinha muito álcool, uma cama giratória e um esconderijo, que se acontecesse alguma coisa, eles poderiam se esconder. Mas quando os policiais chegaram aqui, o Pablo não se escondeu. Ele realmente foi embora e deixou os policiais durante 3 dias procurando ele na propriedade, porque os policiais tinham certeza de que havia algum esconderijo secreto por aqui, que eles iam acabar descobrindo o Pablo escondido em algum compartimento da propriedade, mas isso nunca aconteceu. E esses relatos todos é de uma pessoa que viu. O Carlos foi um policial que perseguiu o Pablo Escobar, que tentou acabar com o Pablo Escobar durante vários anos. No dia que eles entraram aqui, o Carlos viu tudo com seus próprios olhos. Então ele sabe exatamente como foi aqui por dentro. Aí ele passou essa informação para outros guias, como é o caso do Júlio, que tá sendo um guia excelente aqui. Sério, viajantes, se você vier para Medellín e quiser fazer o tour, seja do Pablo ou qualquer outro tour, eu super recomendo essa empresa. Eu achei eles no TripAdvisor, achei eles muito bem ranqueados, só vi coisa boa deles, assim, uma companhia 5 estrelas real, e resolvi experimentar. E gostei. Aqui, viajantes, é o segundo prédio por dentro, onde tinha o cassino, tinha mesa de pôquer, de bilhar, televisão, bar, uma loucura. Uma coisa muito gostosa aqui que eles adoram na Colômbia é chips de banana. Gostosinho, tipo um chips bom, né? Fala isso na delícia. Bem gostoso, só aparece comendo. Pega essa frase maravilhosa aqui. Nada é impossível se você acredita. Lucas, versículo 1, capítulo 37. Lembra que eu falei pra vocês que a prisão tava cercada de policiais e ainda assim o Pablo conseguiu escapar? Ele escapou exatamente por aqui, por essa rota de fuga. A rota ficava bem atrás do muro original, ó. Atrás de mim aqui ficava o muro original. E aí ele escapou por aqui. Tinha uma torrezinha de controle. Quando ele escapou, ele levou somente o seu irmão e 9 dos seus homens. E deixou 4 ou 5 pra trás, que ficaram com 2 reféns, que era o diretor dos presídios da Colômbia e o vice-ministro de Justiça. Sentiu vibrar, minha filha? Sentiu vibrar? Aqui embaixo de mim tem um túnel. O Pablo, a gente tem que convir que ele pensava em cada detalhe. O rapaz era realmente muito inteligente, apesar de ser um louco e um bandido, ele pensou em muitas coisas. Uma delas era criar um túnel aqui embaixo para fazer uma rota de fuga, se algum dia ele tivesse que fugir de uma forma escondida, sem ninguém saber, sem ninguém ver. E esse dia chegou. Ninguém sabe até hoje se ele fugiu usando o túnel ou se ele fugiu por uma parede falsa que ficava aqui, que todo mundo achava que era um muro, mas na verdade era oco, era feito de gesso. Viajante, se liga, meu filho. Que nosso guia é o melhor guia, né, meu filho? O Júlio já trouxe a gente pra comer. Gosta assim, me alimenta e me dá cultura. Então a colombiana, que é o refrigerante local deles, que é empanada. É bom. Ah, é a Inca Cola deles, delícia. Parece a Inca Cola do Peru. Delícia. Agora eu vim conhecer o campo de futebol que o Pablo construiu pro povo aqui de Medellín. Olha que campo legal, que campo bonito, que campo bacana. Você deve olhar isso aqui e pensar, peraí, então o Pablo era gente boa? Calma, esse campo que chama-se Eldorado, que ele construiu na verdade, foi para ter o apoio da população. Nos anos 80, o Pablo queria muito entrar no Congresso Nacional. Ele de fato começou uma vida de político, dá pra você acreditar nisso? Tudo isso é real, mas é como se tivesse sido um grande filme. Uma quadrona bem bonita que ele fez, que é o Eldorado, depois foi ampliando, né? Agora tem uns parquinhos, uma academiazinha ao ar livre, papapá. Mas quando ele deu esse presente à população, ele começou a ter um grande apoio popular. A mãe do Pablo, ela era professora e ela trabalhou nessa escola aqui, esse edifício branco, tá vendo?
era onde a mãe dele dava aula. E o pai tinha uma fazenda, ele trabalhava na fazenda, a mãe dava aula aqui. E como ele trabalhava numa fazenda, ele não era um pai muito presente, ele tinha muito pouco contato com o Pablo. Ah lá, a gente, que a Cata é igual a mim, ela fica fascinada também de como que isso pode ser possível, gente, como que essa história pode ter acontecido. É uma história surreal. viva, a gente passa por lugares que a história aconteceu. E aqui a história é muito recente. Muito, Mas e a gente ainda. encontra pessoas que participaram, né? Igual aquele rapaz que era do cartel de Medellín que a gente Passou encontrou pela no gente caminho. no carro, assim, do lado, foi incrível. Chocante. E nesse bairro aqui, Pablo Escobar construiu mais de 400 casas. Muita gente ama ele até hoje porque eram pessoas que não tinham onde morar. Muitas viviam embaixo da ponte, não tinham moradia. Aí de repente vem o Pablo Escobar e dá várias casas, constrói centenas de casas, ajuda a melhorar a estrutura do bairro. Assim que você entra no bairro e tá escrito: aqui se respira paz, Barrio Pablo Escobar. O nome oficial do bairro não é esse, mas eles chamam de Pablo Escobar porque eles amam muito o Pablo por tudo que ele fez pro bairro. Ah, e tem um museu aqui, ó, das memórias. E claro que fazendo tudo isso, ele só aumentava o amor da população por ele. Foi assim que ele conseguiu ser eleito, ele era o suplente, na verdade, do candidato. Quando o candidato foi eleito, o candidato renuncia e ele assume, conseguindo assim ter acesso ao que ele tanto queria, que era o Congresso Nacional. Mas isso dura pouco. Ele fica mais ou menos um ano, acho que até menos do que um ano, ele é forçado a renunciar porque descobriram que o dinheiro dele vinha do tráfico e não de um empresário. Ele dizia que o dinheiro dele vinha de uma empresa de táxis, mas ninguém fazia uma fortuna igual ele fez com uma frota mesmo imensa de táxis. Então eles acabaram descobrindo que era tráfico de drogas e pá! A casa começou a cair. Dizem até que se Pablo não tivesse se candidatado, se ele tivesse ficado quietinho, ele teria vivido muito mais. Mas como ele começou a se expor muito, cada vez mais as pessoas estavam de olho nele. Aí em cima do painel dele, bem na entrada do bairro, tem um museu que fizeram e colocaram até mesmo um santo com a foto dele embaixo. Porque pro pessoal que mora aqui, ele realmente é um rei. Ele amava cavalos, adorava animais, ele tinha uma fazenda que ele trouxe rinocerontes, hipopótamos. Essa fazenda aqui, ó, Fazenda Nápoles. Essa aqui era a entrada da Fazenda Nápoles. E eles pegavam o helicóptero, subiam no helicóptero e ficavam pulando na piscina do helicóptero. Ah, isso aqui é muito doido. O Pablo foi para os Estados Unidos com um filho. E essa é uma foto na Casa Branca, mas isso foi no comecinho dos anos 80, bem antes de começarem a procurar por ele. Isso aqui é dentro da catedral, olha o luxo que eles tinham. Salão de jogos, um dos quartos cheio de dinheiro no chão, uma sala, um armário. Isso aqui é uma estátua dele que eu levei um baita susto quando eu entrei aqui. E essa é a foto mais famosa, que ele tá bem sarcástico rindo quando ele foi fichado na delegacia. Olha, tem aqui uma foto do Wagner Moura e a frase que ele falava: plata ou plomo. Plata é dinheiro e plomo seria uma bala. E na cabeça dele, se você não aceitasse a proposta dele, você tinha duas escolhas: ou eu te dou dinheiro, ou você morre. Não era muito democrático, não. E, gente, agora vem um dos momentos mais esperados da viagem, onde eu vou encontrar o irmão do Pablo Escobar e tentar ouvir um pouco da história do lado de quem viveu junto com o Pablo. A casa dele é um museu, ele faz um tour, mas você não pode gravar lá dentro. Tô filmando de longe porque tá acontecendo uma grande briga entre o governo, entre a prefeitura e o Roberto, que é esse rapaz, aquele senhor de camiseta rosa, laranja. O que acontece é que o governo quer acabar com o turismo aqui na casa dele e ele continua fazendo esse tour. Então ele só tira foto fora da casa dele, não dentro, para poder provar que ele não tá fazendo os tours. Me gostaria saber se tu te arrependes de algo que hiciste. El problema no es arrepentirse uno. Usted ha cometido errores y yo también. El problema es no volver a cometer los errores. Ese sí es la verdadera arrepentimiento. ¿Tú cambiarías algo? A ver, cambiaría la pobreza. Sí. Las series en la tele o las películas que salen del narcotráfico. Ya no le llaman películas. Sí. Porque eso es mentiras. Eso Sí. no es real todo. Ellos hacen lo que quieran. Yo no puedo hacer la historia de su casa si no conozco su casa. Si no sé cómo se llama usted, qué trabaja, qué hace. ¿Y tú asististe o miraste alguna No, serie como Narcos? yo apenas ¿O no te vi gusta? 2 capítulos y me di cuenta que era mentira, no la volví a ver. Sí, no asististe al final. Porque como yo conozco la historia verdadera, no la mecanicen como una realidad. ¿Tú eres feliz en su vida actual? Yo toda la vida he sido feliz. Desde que nací sin ropa,
hasta que me pusieron la primera ropa. Muitas graças, Yo siempre, toda mi vida he tratado de ser feliz. Muitas graças. Viajantes, atrás de mim tá a prova de que os dias do tour de Pablo Escobar estão contados aqui em Medellín, na Colômbia. Esse aqui era o edifício Mônaco. Se você viu a série Narcos, você viu que um dia rolou uma explosão na frente desse edifício que deixou a filha de Pablo Escobar surda de um ouvido. A família dele continuou viva depois do atentado, mas acabaram se ferindo. Em fevereiro desse ano, o governo decidiu demolir o edifício Mônaco e construir um memorial. Então, se você vier pra cá, você não vai mais encontrar o edifício Mônaco em que a família Escobar morou. E esse edifício foi um marco porque foi onde o Pablo mais viveu. Ele ficou aqui de 85 até 88. Eu sei que 3 anos pode parecer pouco, mas se você é um dos narcotraficantes mais procurados do mundo, 3 anos na mesma casa é bastante tempo. E como milhares de pessoas morreram por culpa de Pablo Escobar, aqui vai se tornar um memorial, olha só. O memorial vai ficar exatamente assim, chama Parque Memorial Inflexion. Tava falando agora com o Júlio, meu guia, é muito legal que ele é bem imparcial, sabe? Ele não tá preocupado em passar a versão dele pro viajante. Ele quer que o viajante possa ter uma visão real de tudo que aconteceu. Então ele fala os vários lados da história. Ele comenta também que muita gente que vem acaba vindo realmente achando que o Pablo era um cara bacana, que algumas pessoas tipo, leram que ele fez coisas pela comunidade e as pessoas falam assim, ai que legal, aí não tem ideia do caos, do dano que esse homem já causou aqui. Muito interessante você ter alguém que entenda, que está nos bastidores. Muito bem, Julio, agora vamos para a tumba. Gracias, sí. Pablito não queria ter uma vista bonita só de sua prisão, não. Até de sua tumba ele tem uma bela de uma vista. Olha que coisa mais louca. E olha que paradoxo, porque o Pablo, ele morreu no crime. E ele começou no crime em um cemitério, roubando placas de mármore, como essa aqui, ó. Ele roubava essas placas e ele vendia. Ele tinha só 14 anos. E ele acabou entrando num caminho extremamente sem volta, porque ele começou roubando placas e vendendo com o seu primo, que era o Gustavo, que depois começou a traficar com ele. Depois ele começou a fazer contrabando de eletrônicos e de outras coisas, de produtos. E por último, as drogas, que acabou sendo o fim dele. Por isso, meu filho, que eu te falo, conhecer essas histórias é bom para que você nunca nem cogite entrar nisso aí, entendeu? Interessante, viajantes, é que muita gente acha que foi o Pablo que começou o tráfico de cocaína aqui da Colômbia. Mas na verdade, quem iniciou foi uma senhora chamada Griselda. Quando ela começou, na verdade, ela não era tão senhora, né? Ela ainda era mais jovem. E aqui nesse cemitério tem a tumba dela também. Dizem que ela era uma mulher muito louca. Ficou 27 anos presa nos Estados Unidos. E quando ela voltou aqui pra Colômbia, depois que acabou a sentença dela, dos 27 anos, ela voltou pra Colômbia porque os Estados Unidos não queriam de jeito nenhum que ela ficasse lá. Em 3 meses que ela estava de volta aqui, mataram ela num açougue. Um sicário foi lá e a matou. Ela morreu com 69 anos. Mas é uma vida bem feliz, né? Fica 27 anos preso. E ela é conhecida também como a Viúva Negra, porque ela se casou 3 vezes, matou os 3 maridos e parecia não sentir remorso algum. Como um ser humano consegue existir assim, né, viajantes? Enfim, Griselda foi a responsável por começar o negócio da cocaína aqui. Então, apesar dele não ter sido o primeiro, ele foi o mais famoso. Mas a Griselda é considerada a rainha do tráfico aqui da cocaína na Colômbia. Fizeram a tumba mais bonita pro Pablo, vai entender. E aí bem aqui é onde o Pablo foi enterrado. No dia que velaram o corpo, dizem que mais de 3 mil pessoas vinham pra cá gritando Pablo, Pablo, chorando de saudades dele, porque pra muita gente ele foi considerado um herói, mesmo com todas as atrocidades que ele fez. É engraçado que deixaram uma mensagem aqui, né? Que ele foi um conquistador de sonhos, uma lenda, e que poucas pessoas sabem a verdadeira essência da vida dele. Você vê que toda a história tem vários lados. Aqui do lado dele também tá enterrada a mãe dele, Dona Herminda, que morreu por idade mesmo, ela morreu em 2006. E tem outros membros da sua família também que morreram aqui. Se você viu a série Narcos do Netflix, você lembra de um rapaz chamado Limão, o Álvaro de Jesus Agudelo. Ele morreu junto com o Pablo naquele telhado. Aqui tá o Gustavo, que é o primo do Pablo. Filho de Gustavo, ó, que também chamava Gustavo, foi morto no mesmo dia que o Pablo, 2 de dezembro de 93. Mataram ele na manhã e o Pablo mataram à tarde. Quem fez isso foi o cartel de Cali. E aqui José Luiz Gaveira Ribeiro, que era irmão do Gustavo, morreu em 94. Esse senhor aqui que eu tô filmando, viajantes, ele foi contratado para cuidar da tumba do Pablo, que é essa tumba aqui, que é a mais bonita do cemitério. Ele cuidou durante 4 anos da tumba, até que no fim do 4º ano falaram para ele que não precisava mais, mas mesmo assim ele quis continuar. E há 25 anos, todos os dias, ele vem aqui, vende água e sorvete para se manter, porque ninguém quer pagá-lo mais, e tá sempre polindo a lápide, cuidando da tumba. Agora a gente vai conhecer exatamente onde ele morreu e qual foi a causa da sua morte. Existem 2 versões. Ah, foi aqui que foi o funeral do Pablo.
Cheguei, viajantes, foi exatamente aqui nesse prédio que Pablo e Limón, que era o seu fiel escudeiro, seu último fiel escudeiro que sobrou, passaram seus últimos minutos de vida. Pablo começou a decair de uma forma que ele só tinha o Limón ao seu lado e ele estava morando sozinho nessa casa. E daqui ele fazia chamadas que a polícia conseguiu rastrear, que ele ficava ligando para sua família, falando com a Tatá, que era sua esposa, tentando falar com seus filhos. A polícia rastreou a chamada, cercou toda essa casa na parte da frente, do lado e de trás. Na hora que eles invadiram, só tava o Limón e o Pablo. Mataram o Limón e logo depois mataram o Pablo, que saiu por um telhado. Esse telhado aqui, ó. Bem aqui, que hoje se tornou uma imobiliária, quem diria? Tava no prédio lá atrás, aí tinha uma janela, ele pulou a janela, caiu nesse telhado, mas tava cheio de policial olhando por esse lado também, pra ter a certeza que ele não ia fugir. Aí mataram ele. Se você assistiu o último episódio da segunda temporada de Narcos, você viu que a casa onde ele morreu não foi a que eu mostrei. Eles tentaram filmar aqui, mas eles não conseguiram, porque hoje aqui é uma imobiliária. Mais 3 casas para a esquerda foi exatamente onde eles gravaram a morte do Pablo Escobar. E existe mais de uma teoria sobre a morte dele. Algumas pessoas falam que de fato a polícia pegou, matou. Outras pessoas falam que a polícia podia muito bem ter capturado, porque deram um tiro num quadril, na perna e depois na cabeça, que foi o tiro que o matou. E muitos falam que eles podiam muito bem ter só atirado no quadril e na perna, e não tê-lo matado. Mas se não o tivessem matado e o tivessem capturado, aí seria uma saga muito longa, teria que levar pra julgamento, teria que pagar hospital, teria que ser um monte de coisa que talvez o governo tenha pensado, poxa, vamos já encerrar logo isso, porque a Colômbia não aguenta mais essa novela. E por fim, outra teoria que levantam também é que Pablo se matou. Uma, dizem que ele mesmo se deu um tiro, e a outra, que é a mais defendida, é que ele mesmo saiu lá fora no telhado e falou assim, a gente me mata logo que eu não aguento mais, já tô depressivo, entendeu? Acabou pra mim, não aguento mais me esconder, não aguento mais fugir e pá. Mas a versão oficial do governo é que os militares mataram ele com 3 tiros. Tem várias fotos na internet se você procurar, no YouTube, enfim. Mas as pessoas dessa rua que tem uma vida normal, ó. Famílias, casitas, é um bairro de classe média bem legal. É um bairro joia, é um bairro bacana, chama Los Olivos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você que também tem muita curiosidade, sempre quer saber um pouco mais sobre a história de Pablo Escobar, um pouco mais sobre Medellín e da Colômbia, mas a Colômbia é muito mais do que isso. Então eu gostaria de convidar você a ver os outros vídeos do canal, onde eu mostro Bogotá, Cartagena e mais de Medellín. Se vier pra cá, faça um turismo consciente, respeite a história do local, ouça o máximo que você puder, converse com locais, se informe. Vou deixar o contato do Júlio, que foi meu guia aqui, um guia fantástico, eu realmente adorei. Olha, aquele guia que você fala assim, meu, quero ser amigo dele, que cara bacana, sempre feliz contando as histórias, enfim. E não esquece que você é um ser humano incrível, pode chegar aonde você quiser, na Colômbia, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, na Antártida, onde você quiser você chega, porque você é demais. Falou!